Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata em uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo do capitalismo com a namorada de aluguel. Eu sou o Raul e, rapaz, eu acho que esse serviço no Brasil ia fazer sucesso. Você acha? Meu amigo. Nunca que eu seria cliente de um negócio desse. Um absurdo. Alô, Tinder. Já pensou se o Tinder vendesse serviço de namorada de aluguel? Ah, fica aí, né, cara? Fica a gestão de negócio. Eu sou o Guaraná aí. Olha, não sei se no Brasil faria sucesso, mas no Japão tá fazendo sucesso ao ponto de que me falaram que meu amigo Vulpix está com uma namorada de aluguel. Por isso que ele não tem dinheiro pra almoçar, né? Toda vez que ele tira uma foto no Instagram, ele tá comendo miojo, né? É o que sobra. Exposed no podcast. Imagina, cara, aí depois o amigo do Vulpix ouve esse podcast, ele nunca mais fala com ninguém. Pô, foi mal, mano. Não foi a intenção, né, galera? Aqui é o Bruno e o Cabe é o melhor personagem dessa temporada de longe. O único amigo de verdade. É isso. É lógico, cara. O amigo de verdade é aquele que dá os 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Exatamente, pô. É o único que te dá aquele toque e fala, mano, acorda aí. Não, ele não te dá um toque, ele te dá a porrada. É verdade. 5 minutos de trocação franca sem perder a amizade. É sobre isso. Aqui é a Carolzita e olha, foi graças ao Raul que eu assisti esse anime, porque se fosse pelo plot e se fosse pelo nome do anime, eu não ia assistir nunca. É, não me agradeça ainda, porque a gente vai saber se é bom após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Kanojo Akarishimasu. Olha aí. Ou Rent a Girlfriend, ou como saiu no Brasil pela Panini, Namorada de Aluguel. Uma boa tradução. Bem melhor o namorado de aluguel, hein? Parabéns, Panini, realmente bem melhor. Cara, eu sou contra chegar as coisas no Brasil com o nome em inglês, sabe? Crunchyroll. É. Mas ele virou namorada de aluguel antes de vir o mangá, não foi? O nome original, assim, que era usado antes de vir o mangá pro Brasil, era o Rent a Girlfriend, que era o nome que a Crunchyroll usa, né? Eu tô falando extraoficialmente, tipo, como a galera chamava. Ah, sim. Já era namorada de aluguel. É, já era namoradinha de aluguel. É, o nome em inglês acaba sendo isso a tradução direta, né? Mas é que bem melhor falar namorada de aluguel do que Rent a Girlfriend. Ô, Guaraná, você que é entendido do japonês aí, Kanojo é namorada, né? Que é o Okarishimasu? Basicamente, o Okarishimasu nesse caso é... Realmente, acho que vem de alugar, sabe? A namorada que você aluga. É, basicamente. Do gênero comédia romântica, Slice of Life. A primeira temporada tem 12 episódios, a gente vai falar só dela nesse episódio. E aí, se vocês
gostar, a gente pode ir avançando para as próximas temporadas. Essa temporada estreou dia 11 de julho de 2020 e terminou em 25 de setembro também de 2020. Você pode ver tanto dublado quanto legendado pela Crunchyroll, inclusive eu aconselho ver dublado, que é muito bom. Ficou muito bom mesmo. Do estúdio TMS Entertainment, que é o estúdio de Relife, de Orange e de Takagi-san, que já tem episódio aqui também. Com direção dele, o mestre Kazuomi Koga, que antes de Namorado de Aluguel, ele não tinha feito nada assim que chame a atenção. Não que chamasse minha atenção, pelo menos. Mas ele já tinha dirigido o Kubo-san, o Akumobi, o Osanai e o Temple. Então, eu acho que os dois são póstumos, ou seja, os dois vêm depois da direção dele de Kanokari, né? De Kanojo Karisma. Temple é do artista de Granblue, acho que não é do autor, e Kubo-san é outro mangá aí de comédia romântica da Shueisha. Que beleza. Não vou mentir, não conhecia nenhum dos dois, não vou mentir aqui. Também nunca tinha ouvido falar até esse episódio. Aí, pra termos de correção aí, o Kanojo Okarishimasu provavelmente vem de... O Okarishimasu, nesse caso, talvez venha de pegar emprestado, sabe? De empréstimo mesmo, né? Que é o sentido de alugar, né? Você paga pra emprestar alguma coisa, né? Sim, sim. O estúdio de dublagem é o Som de Veracruz, com direção de William Viana. A fonte é o mangá de Reiji Miyajima. É um mangá que continua até hoje, ainda não acabou. Editora Weekly Shonen Magazine da Kodansha. No Brasil, publicado aí pela Panini. E aí, Bruno, conta pra gente aí, o que se passa no anime? Rent a Girlfriend, ou Kanojo Okarishimasu, fala sobre a história de Kinoshita Kazuya, que é um estudante fracassado de 20 anos. Isso aí realmente é a vida de muitas pessoas, né? Mas enfim. Ele só beijou sua namorada uma única vez, e levou um fora depois de um mês. E pensou, nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro. Ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Shizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel pode surgir algo real, uma comédia romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas. Exatamente, essa sinopse é da Crunchyroll. Guaraná, você que é o homem das direção, conta pra gente aí o que você achou do trabalho do nosso querido Kazuomi Koga? Cara, eu gosto da direção dele, até porque eu sinto que a minha experiência com o anime de Kanojo Karishimasu foi melhor do que o mangá. Eu acho, por exemplo, assim, que teve parte do mangá, assim, eu li bastante do mangá, já deve ter uns 15 ou 20 capítulos que eu não leio, e eu acho, tipo, sei lá, os primeiros 30, 40, 50 capítulos de uma comédia romântica geralmente muito, sei lá, chato. Todo esse período de construção, sabe, entre dois personagens, a relação, assim, se não for algo realmente muito cativante, acaba não me pegando. A última vez que uma obra de comédia romântica realmente conseguiu me pegar do começo dela mesmo, foi Kaguya. Acho que Kaguya, assim, foi uma das únicas obras de muito tempo de comédia romântica que consegue me pegar, assim, desde o início e eu falar, pô, eu gosto muito disso aqui. Porque geralmente as comédias românticas, elas têm o seu, não diria o seu ápice, sabe, mas assim, o seu, pode ser ápice também, sabe, bem ali pelo meio da sua história, sabe, depois de uns 60, 70 capítulos, se for falar de um mangá semanal, quando os personagens já se conhecem melhor, já tem mais interação, você começa a construir uma relação, e aí as coisas, assim, começam a fluir, sabe, a relação começa a crescer, mas antes disso eu acho muito chato. Então, quando eu queria assistir uma missão pra mim, que era realmente fazer com que a obra parecesse um pouco mais interessante logo no seu começo. Até porque é uma proposta, assim, relativamente nova, sabe? Talvez não no sentido de, uma personagem feminina que está ali só meio que fazendo um serviço, sabe? Ou um favor ou algo, por exemplo, assim, pro seu protagonista. Mas a ideia de namorada de aluguel, sabe? Ela é nova, em quesito de anime, assim, e tal. E eu acho até que ela é bem executada. Não acho que ela seja ruim e tal. E eu acho que a direção, ela consegue, tipo, talvez não acelerar, não seja a palavra, tipo, mas apresentar melhor a ideia, assim, algumas coisas do enredo, melhor do que no mangá. O Namorado de Aluguel, ele tem aquele enredo base de um monte de comédia romântica de filme americano, né? Que são duas pessoas de vidas e pontos de vista diferentes, que se encontram por um acaso do destino, e também por um acaso desse destino, eles são obrigados a manter um segredo junto e acabam se apaixonando. Exatamente. O Japão se aproveita muito disso há bastante tempo, né? A ideia, tipo assim, de X pessoa morar no mesmo, sei lá, prédio, uma casa próxima, assim, é um clássico das comédias românticas, assim, tipo, japonesas, assim, há bastante tempo já, né? E as famílias se conhecerem, membros da família se conhecerem. Exatamente. Ele morava do lado dela, ele não sabia. Nunca encontrou com ela. Eu tenho porém. Esse negócio de você nunca encontrar com seu vizinho é um fato. Quem nunca que mora em apartamento sempre ficou esperando o vizinho entrar no elevador pra depois sair, pra evitar de encontrar. Ah, mas ali não tem elevador, né? E aí... Não, tô falando no caso da escada, entendeu? No caso da escada, ele espera ela descer ou ela espera ele descer pra não ter que encontrar. Mas, Carol, eles estudam na mesma faculdade, no mesmo horário. Ou seja, eles fazem o mesmo caminho. Eles saem em horário semelhante, né?
a vida deles é muito parecida no quesito de horário pra trabalhar, horário pra estudar e horário pra voltar pra casa, sabe? Tanto que você vê que depois que eles se conhecem, eles se encontram o tempo todo. Não, tanto que a Chizuru, ela não tá no... Ela não é a novata na faculdade, ela não é uma caloura. E isso é isso que eu acho muito estranho. Se fosse uma caloura, você até podia, de certa forma, entender, né? Falar, pô, primeiro ano dela, o cara já era um veterano e tal, pode ser que não encontrou, né? Agora, tipo, os dois já eram veteranos na universidade, então fica muito difícil pra mim colar. Mas eu entendo o ponto da Carol, às vezes eu também espero o meu vizinho passar pra eu pegar o elevador também. Também espero o meu vizinho. Aí a pergunta que quer se calar, Carol, você espera seu vizinho passar pra sair pro portão? Eu não tenho condições de fazer isso. Não dá. Tenho que passar pela casa do vizinho pra eu sair de casa. É impossível eu sair de casa sem encontrar pelo menos um vizinho meu. Não, você vai acabar encontrando pelo menos um, né? Agora o direto, assim, do lado de casa... Ó, eu sou preguiçoso mesmo. Várias vezes eu não desço de escada, eu moro no primeiro andar. Várias vezes eu não desço de escada, eu chamo sim, eu espero o elevador. Depois o elevador tá, sei lá, uns andares acima. E é muito comum o último lugar que o elevador parar ser o meu andar. E já está cheio de pessoas. Quem mora em cima só. Sabe o que eu acho maluco do roteiro de Rent a Girlfriend? O autor, eu tenho certeza, Guaraná. Sabe quando o autor ele tá querendo levar a história pra um sentido e ele recebe um toque da editora e vai pra outro lado? Vai pra outro caminho? Sim. Você reassiste essa primeira temporada e você vê que é tão forçado o famoso gênero do harém. E aí o que acontece? Eu vou falar isso, não ele chega nem a ser um spoiler, porque não vai mexer tanto com a história. Quando chega lá pra terceira temporada, chega lá pro capítulo, sei lá, 90, 100, esse harém é ignorado. As personagens só servem como alguém que vai atrapalhar o objetivo dos dois personagens a ficar junto no final. Mas, tipo assim, acabou. Esse harém, ele começa e acaba muito rápido. Acho que, até pegando assim, cara, questão de roteiro, é bem que vocês falaram, se não foge de uma fórmula mais hollywoodiana de romance. Por exemplo, vocês chegaram a ver aquele Pra Todos os Garotos que eu já amei? Que tem na Netflix. Cara, se você tirar as proporções, questão do namorado de aluguel, assim, o centro é o mesmo, né? Você tem um segredo, você tem ali, igual você falou, dois personagens, o segredo e como tem essas relações em volta. Mas o que eu mais sinto que teve esses elementos, assim, chegou num ponto onde o que importava ali não era só mais esse segredo, tipo, era muito mais o harém que tá sendo construído, a parte eti da obra, do que, de fato, a história, né? Tipo, chega um ponto que você fala, mano, peraí, mas o cara... E é tão forçado que as piadas, tipo, piada de... Não vou dizer coisa sexual, mas que envolve esse tema. E você fica, mano, peraí, mas eu tô vendo uma comédia romântica ou era pra ser uma obra, tipo, do outro gênero? Tipo, isso realmente chega um ponto que incomoda mesmo o namorado de aluguel na primeira temporada. Eu não sei, eu perguntar, isso no mangá é tão assim a primeira parte? Tem tudo isso aí ou não? É só no anime que o pessoal forçou mesmo? Não muda muita coisa. Não, é que o anime é mais dinâmico, né? O anime é mais dinâmico que o mangá. O mangá é um pouquinho mais lento, né, Guarana? Tem aquele formato meio de novela. Sim, em questão de conteúdo, assim, você não tem uma mudança tão brusca assim. Tem muita coisa nessa primeira temporada, principalmente no primeiro episódio, quando o jogo Karishimasu, que me incomoda demais. Uhum. Esse assunto, sabe, tipo assim, namorada de aluguel no geral, assim, pô, cara, eu fico muito incomodado com acho que no primeiro episódio, quando o jogo Karishimasu dessa primeira temporada, em que o Kazuya basicamente tá stalkeando ela. Não é basicamente, ele está stalkeando, né? Ele vê um encontro assim, ele acha um absurdo a ideia de encenação. Você tem ela, tipo, fazendo comentário em relação a ela ter que aprender autodefesa por conta de clientes que, tipo assim, são chatos, e a gente consegue ver isso acontecendo mesmo. Ela bate nele o tempo todo. E aí você vê, tipo assim, logo em sequência que ela fala isso, ele stalkeando ela, basicamente, tipo assim, perseguindo ela. Mas com uma justificativa meio merda pra fazer isso, e aí você fica pensando, pô, você acaba de abordar no anime que tem uma ideia que ela tem que aprender autodefesa por causa de clientes meio, tipo, abusivos, e o protagonista logo na seguida tá stalkeando ela? Mas eu lembro que na época muita gente dropou o anime por conta do protagonista mesmo. O que ganhou o anime foi a Mizuhara mesmo. Foi o carisma dela. Porque desde o começo ele foi muito bostão, né? Não tem como descrever. É aquele personagem que todo mundo que conhece ele fala que é um cara legal. Que, não sei o que, não, mas, mano, o cara fica olhando mulher como se fosse um pedaço de carne. Não, mas no fundo ele é um cara legal. Quando ele era criança ele era assim. Não sei o que, mas não... Ele é um cara legal. É o famoso, não parece, mas confia. Porque é isso o tempo todo, né? É a avó dele falando, é o amigo dele falando pra Mizuhara na praia. Fica todo mundo na cabeça da Mizuhara. Não, ele é um cara legal, confia. Mas toda mulher que convive com ele de verdade, vê, cara, como é que você vai confiar ter um relacionamento com uma pessoa, sabe? Como um namoro,
se o namoro pra essa pessoa é ver a menina como um pedaço de carne. Tanto que a Mami, ela é uma vilã ali na história, né? Porém, na hora que ela chegou, que eles estão na cena do bar, né? Ele fica te olhando desse jeito também, tem hora que me dava medo. E você entende o lado dela de terminar com ele. E ele é assim. Sim, e eu até entendo essa parte do que o Reiji Miyajima quis fazer, de, tipo, pegar assuntos que ele quer criticar, por exemplo, essa... Assim, a gente pode falar, namorada de aluguel, a questão de namoro de aluguel que existe no Japão, e que se cabe ou não, se é bom ou ruim, é discutível, mas assim... O complicado é você querer criticar isso e querer criar um personagem e que ele é exatamente estereótipo, que a gente tá falando que, cara, isso é ruim porque cria violência com as mulheres, enfim, perpetua essa cultura e você não criticar da forma que tem que ser criticado. Ah, tudo bem, pode ter sido a questão de, um editor ter falado, cara, amenize isso aqui, senão vai pegar mal com... Porque a gente pode falar, cara, o público que vê isso, por mais que a gente tá consumindo, o público principal é o público japonês, e sabe que o público japonês tem uma boa parcela que quer ver esse tipo de coisa, simplesmente. Então talvez tenha um ponto desse editorial que pegou. Só que, cara, fica muito complicado você defender. Porque, tipo, não tem como, na verdade, sabe? Você olha assim e fala, peraí, você quer criar uma história que passe por cima desses elementos, mas que você não coloca e evidencia o lado ruim desses elementos, entendeu? Na verdade, cara, se você parar pra olhar até metade da temporada, você tá achando que o Kazuya é o cara. Nossa, que tirando a parte da mais, tipo, qual o Kazuya tá fazendo? Ele tá conseguindo salvar a menina, não sei o quê. Só que, cara, tipo, não, sabe? Ele até muitas vezes ele passa do limite. Muitas vezes a Shiro fala, olha, a regra fala até aqui, e o cara vai ultrapassar isso, sabe? Uhum. Tipo, é bem, bem complicado isso aí. Eu achei ele muito sem preocupações com os sentimentos dos outros e sem preocupação com o profissionalismo da Mizuhara. Várias vezes a Mizuhara teve que ser madura o suficiente pra entender os sentimentos do Kazuya e não tem aquele feeling de perceber. Sim. Aliás, ele percebe só no último episódio, né? Mas, enfim, ele não percebeu, ele teve uma noção. Ele percebeu os sentimentos dele. Ele desconfiou. Nos 2 últimos episódios, a única coisa que ele fez foi, a Mizuhara vai parar de ser namorada de aluguel, eu tenho que pensar o que eu vou fazer no futuro. Não quero ficar sozinho, vou investir na menina que gosta de mim e eu tô cagando pra ela. Então, é personalidade egoísta mesmo. Até porque você espera, né, que eventualmente a história ela tenha mesmo esse ponto assim, sabe, em que o título vai ser só o título mesmo, em que a ideia principal não se foca só, tipo assim, no emprego da Mizuhara e no questão namorada de aluguel, tudo isso, e aí você consegue entender, tem algumas atitudes do autor de por que ele talvez tenha deixado alguns pontos assim, porque certamente no começo da história, principalmente nesses primeiros episódios, eu tinha a impressão de que ele realmente queria fazer certas críticas, e eu acho que até certo ponto ele faz umas críticas, mas como falaram assim, sabe, que alguém pode ter dado um toque pra ele assim na editora, a gente tá falando de uma Shonen Magazine, uma revista de demografia shonen, estamos falando ali tipo assim, de pré-adolescentes, assim, adolescentes, às vezes até jovens adultos com a sua, e eu acredito que a grande base de Kanojo Christmas, a maioria dos leitores sejam do sexo masculino, sabe? E Japão, um país, sabe assim, que tem assim uma cultura muito diferente da nossa de enxergar as coisas, realmente não tá querendo, saber, tipo, de problematizar certas coisas. Então, chegou um ponto em que parecia que o autor realmente queria falar de algumas coisas, mas depois parece que ele só, sabe, fugiu dele, sabe? Não vou nem querer dizer que fugiu também, mas, sabe, deixou de lado algumas ideias e passou a normalizar, sabe, toda a questão de namorados de aluguel, tudo isso. Até porque ia chegar um ponto da história em que talvez, claro, não sei como andam as coisas hoje em dia, porque eu acredito que ele deve dar, tipo assim, um desfecho pra ideia da Mizuhara ser namorada de aluguel, porque ela é uma namorada de aluguel em prol de um objetivo dela, sabe? E talvez ele dê uma conclusão pra ela como namorada de aluguel, como ela pretende deixar esse mundo, tem toda a questão burocrática quanto a isso, o que ela pensa, mas chega num ponto da história atual que eu realmente penso que o título é apenas um título por enquanto. Então, acho que ele sai um pouco assim, dos assuntos, começa a normalizar certas coisas da namorada de aluguel, justamente porque ele não precisa mais falar disso, sabe? Porque a impressão é essa que passa, que ele realmente queria ter criticado algumas coisas, mas depois ele só não falou, desistiu. Porque se você olhar, as 3 meninas que ele se acaba se envolvendo de alguma forma, não precisa ser romanticamente falando, elas são namoradas de aluguel. A primeira é Shizuru, que ele acaba tendo que ter uma relação com ela porque as 2 avós acabam acreditando que eles estão namorando e eles não querem magoar as avós deles. Você tem a Ruka, que deixa de ser namorada de aluguel porque se apaixona por ele. E você tem a Sumi, né, que é uma menina tão tímida que quer usar o fato de ser namorada de aluguel pra poder quebrar um pouco dessa timidez que ela sente, poder conversar com as pessoas de uma maneira mais tranquila, né? Por isso que ela gosta tanto da Shizuru, porque a Shizuru, ela é muito natural. Então, o que acontece? Ele começa a administrar isso, ele começa a trabalhar ali as personagens como namoradas de aluguel, por que elas fazem isso, qual o objetivo delas, né? O objetivo da Ruka, no caso, era querer saber um pouquinho sobre amor, né? Porque ela ficava até olhando os batimentos cardíacos dela, porque
sabe? Que chegou um momento que ela fala que achava que não queria se apaixonar e tudo mais. Era se entender um pouco mais, né? As três querem se entender. Uma como atriz, outra quer entender o coração dela, e a terceira quer entender o fato do psicológico mesmo, o fato de você conviver com as pessoas. E é como o Guaraná fala, né? É claro que a gente vai explorar só a primeira temporada aqui, mas você acha que a história vai começar a abordar isso de uma maneira inteligente, só que vai chegar um momento que ele simplesmente vai parar de falar sobre isso. E acabou. Não tem uma conclusão. E vai chegar um momento que eles vão começar a abordar o relacionamento da Chizuru e do Kazuya, e os outros personagens vão aparecer bem de vez em quando. Ele vai virar sketch, né, Guaraná? Até na primeira temporada, né? Na primeira temporada tem um momento ali que a Haruka some, né? Tipo, ele esquece que existe a Haruka, né? Cara, me incomoda um pouco, porque é uma ideia, sabe? Tipo assim, era uma... Ele tinha ali uma base muito legal pra fazer críticas, mesmo que pontuais, a um sistema, sabe? E ele ignorou isso. Isso aí me incomodou bastante. Eu já não gosto muito da ideia de namorado de aluguel, porque eu acho um bagulho fetichista feio demais. E aí, ele ainda tem, tipo assim, a oportunidade de criticar esse sistema que eu acho uma porcaria, com todo o respeito, sabe? Respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque deve existir também os namorados de aluguel. Mas eu acho uma porcaria, sabe? Então, pra mim, tinha tanto espaço pra ele realmente falar sobre aquilo. E, pô, me incomoda bastante. Tipo assim, como ele só deixou de lado. A coisa que tem muito o que mais me incomoda nisso é a questão de construção, cara. O mundo de Kanon de Okarishi Macho é muito mal construído, cara. Tipo, principalmente essa questão da avó, cara. Pra mim, não cola essa trama do começo, assim, das avós. Ele achava que ia ser a namorada dele, ele tenta arrastar isso, tem a avó da outra que elas se conhecem, nunca conversaram e perceberam que tinha algo estranho ali, sabe? E, o negócio fica muito estranho, muito, muito mal. Como é que, por exemplo, a gente tá falando a questão da atriz, né? O Kazuya, ele só vai descobrir o motivo da Chizuru ser namorada de aluguel lá pra segunda temporada. O motivo real, tipo, ela fala ali questão, de que ela trabalha pra virar... pra ser atriz, né, e tem que pagar o curso. Isso entra até o ponto da Carol falou assim, pô, o Kazuya, ele é um personagem que ele é estereotipado pra ser aquele cara que é um adolescente, mas que não cresceu, mentalmente falando. Então, tipo, ele é responsável, ele é egoísta, ele não consegue, tipo, ele leva quase 10 episódios pra descobrir o motivo da Chizuru ser uma namorada de aluguel. Mas, por exemplo, será que a avó da Chizuru que percebia isso e a avó do Kazuya nunca se conversaram sobre isso, entendeu? Como é que elas nunca perceberam que tinha nada estranho? Então, pra mim, não cola isso, sabe? Tipo, não tem a liga ali, realmente. E pra mim, o que mais me irritou de começo foi isso, assim, o motivo deles manterem aquele contrato é um motivo que não cola, sabe? Tipo, é muito fraco. Inclusive, Carol, qual é o nível de red flag do Kazuya? Se ele fosse brasileiro, ele seria um red pill? Não sei se ele seria red pill, mas seria bem problemático. Tem gente que às vezes não percebe o quão problemático é, mesmo não sendo um red pill, mas seria uma boa red flag. Acho que desde o começo, desde os primeiros sintomas, não, as primeiras dicas que dão aí de... Sintoma. A doença. E dá aí nos primeiros episódios, já mostra. É que de boa intenção tem muita gente por aí, né, pô? Sim. Consigo enxergar que ele tenta fazer as coisas assim, que na cabeça dele são de boa intenção. Quando você vai olhar as atitudes dele, você fala, irmão, só pare, né? Não, apenas não, né? Cara, vamos ter calma nisso aí. Você tá stalkeando alguém em prol de seus pensamentos, ignorando o que a outra pessoa pensa, sabe? Sem o consentimento dela, entende? Pô, eu sinto que ele é o cara que não quer a namorada, quer uma mãe, ele quer não uma namorada. Aí ele vai atrás disso aí, mas é complicado, cara. Pior, ele quer alguém que ele possa transar. Ele quer mãe, psicóloga, puta, tudo, sabe? Ele joga tudo pra cima dela, assim. E o engraçado é que todo mundo, em algum momento, fala que ele é egoísta, né? A Chizuru chega a falar, a Haruka chega a falar, o Shun, que eu acho que foi o cara que mais sofreu do egoísmo dele, e ele só vai perceber isso lá no final. Fala. O melhor amigo dele, né, o Yoshiaki, ele fala pra ele também, dá um soco nele e fala, cara, você é egoísta, você não percebe o que você tá fazendo. Mas, cara, eu acho que a pior coisa que ele fez ali, de tudo que ele fez até então na primeira temporada, foi conhecer a namorada do amigo, aí a namorada do amigo falou assim, não, sou namorado de aluguel, ele só me pagou pra estar comigo, eu gosto de você. Aí a Chizuru fala assim, pô, vai lá. Aí ele vai, forçado, né, porque ele não gosta dela. Aí daqui a pouco ele começa a ver que não tá rolando com a Chizuru, ele, pô, a Ruka gosta de mim, né? E se eu começar a ficar com ela de verdade, se eu dar uma chance pra ela? Meteu a talaricagem, sem dó, né? Sem pensar no sentimento do Shun, cara. E se o Shun tivesse visto eles na rua, sabe? E aí o que acontece? Vai ter que mais uma vez, né, o Yoshiaki aparecer lá, como personagem introdução da história e falar assim, olha aqui, você viu o Twitter dele lá, cara? Tipo, ele tá...
o Line, né? Você viu o Line dele privado? Olha aqui, ó, ele tá sofrendo. E aí que ele tem um estalo, né? Ele tem um estalo depois de estar namorando por um tempão com a Aruka. E, cara, a Aruka é a personagem toda errada, a personagem aparece toda errada, velho. E não fica explícito, né? Porque ela é uma menina, né? Mas eu acho que ela é menor de idade. Ela é menor. E não tá explícito, mas pelo que eu entendi, ela é menor de idade lá. Ela tá na faculdade. Eu não lembro se eles deixam explícito a idade dela, mas eu lembro que tem uma hora que eles falam que ela é novinha e tal. Legal. O que eu sei é pela dublagem. Na dublagem tem uma hora que eles falam que ela é novinha. Eu falei, puta, a novinha deve ser menor de idade. E, enfim, pode ser uma coisa assim, mas não deixa explícito. Eu sinto que tem essa questão. E, cara, é estranha a personagem. Assim, tipo, como é que você decide atar uma relação de namoro com a pessoa? Tipo, ela do nada tinha um trabalho de aluguel que ela, com várias pessoas, ela conseguiu e achou um cara que o batimento aumentou a mais de que acho que era 90, né? O batimento, ela falou, não, agora eu vou namorar com você. No começo da história, a Chizuru tem 19, a Aruka tem 17 e a Sumi também tem 19. Já pode prender o Kazuya. Não, que então, 17 anos ela tá saindo do ensino médio, né? Tá terminando ali o colegial. Tá saindo do ensino médio. Então pra mim esse é o grande ponto, assim, né? Tipo, pra mim a Aruka é um personagem erradíssimo em vários pontos. E é um personagem que, sinceramente, eu acho que, cara, tirando qual é o nome da menina que tem a vergonha? A Sumi. A Sumi, né? Tirando a Sumi, que ela aparece muito pouco. Cara, a Aruka é muito mal trabalhada. Você não consegue se conectar com a personagem, sabe? Tipo, você fica ela ali, beleza e tal. Ela vira mais um alívio cômico do que uma personagem que vai construir alguma coisa, sabe? A Sumi só aparece ali no final da primeira temporada pra gente começar a entender que o Kazuya não é esse monstro todo que a gente vê. Que ele também tem um ponto ali como um cara legal, porque ele recebe o pedido da Chizuru, né, pra sair com a Sumi, porque a Chizuru fala, não, eu sei que você não vai fazer nada com ela, vai lá, passeia com ela, não sei o que, porque ela tá precisando e tal, e ela é tímida. E ele é totalmente correto com ela, né? Mesmo ele falando, nossa, ela é muito bonita e tudo mais. Mas porque a Chizuru falou, né? Porque ele foi mandado, né? Ele não foi por bom grado que ele tava ali. Tanto que várias vezes ele, por bom grado, ele fala, tipo, acho que eu vou desistir, tipo, por que eu não vou pra casa? Ele lembra que a Chizuru fala, puta, não, peraí, eu tenho que... Ela falou, não, cuida dela. Ele lembra e volta e cuida disso, sabe? Tipo, acho que tem esse ponto aí também. Mas ele mudou a vida da menina, né? Porque a menina saía sim. totalmente desolada dos encontros e foi a primeira vez que ela saiu feliz. Ela conseguiu agradecer por ele, né? Ela falou obrigado e saiu correndo pro metrô. Então, ele impacta a vida dela, né? Assim, a gente pensa, né? Seja por bem ou por mal, a questão do Kazuya, mas ele impactou a vida dela, né? Acho que esse episódio é sobre isso. E não sei nem se aparece na segunda temporada, mas a melhor personagem ainda vai vir. Quem que é? Acho que não aparece, tipo. É a Minnie. Já sei quem é. A Minnie é a melhor personagem. Eu já tava pensando, quem é? Já sei quem é. Não sei se aparece, eu não vi a segunda toda, isso na primeira. Ou ela aparece no final da segunda temporada, ou ela aparece no começo da terceira. Ela vai ser mais uma vizinha ali deles. Em relação a isso, eu acho que... E, por exemplo, uma coisa que, cara, me incomodou muito, por como que a Mami viu o Kazuya com a Mizuhara, viu o Kazuya com a Sumi e não viu com a Aruka. 900 lugares pra trombar, e esse cara nunca viu ela com a mina que... Acho que namora por 6 meses ela, não é? Ou 1 ano, ele chega a namorar por 1 ano. Talvez porque a maioria do tempo que a Aruka passava com o Kazuya foi porque ela foi trabalhar no mesmo lugar que ele, né? E mesmo quando a Mami vai lá, ela vê como uma colega de trabalho, sei lá, né? Diferente da Sumi, que claramente eles estavam tendo um encontro, né? Ô, Carol, Diga. eu queria que você desse sua opinião feminina. E como que você vê aí a Mami como personagem? Porque ela é uma ex-namorada que volta. Cara, eu lembro que na época que saiu a primeira temporada do anime, a Mami foi uma personagem que movimentou muito o Twitter, porque todo mundo criou um ódio absoluto contra ela, né? E ela era comparada, tipo, uma das maiores vilãs aí de anime, sabe? Isso num anime que é Slice of Life. É bem surpreendente nesse caso. Ela foi uma personagem bem controversa e concordo com a galera, eu tenho ódio infinito contra ela. Inclusive, eu achei que na dublagem não passaram o cinismo dela que a seiyuu japonesa passava, sabe? Eu tinha ódio de ouvir a voz dela. Toda vez que aparecia, eu tinha vontade de socar a tela, porque ela realmente foi, assim, um personagem odioso. É aquele tipo de vilã que eu não quero ficar com a pessoa, mas também ninguém mais pode ficar. Vilã de novela. Ela é maluca, sei lá, tipo, falta neurônio, não sei. Ela é perfeita pra ele, pô. Ela é perfeita pra ele. Não sei.
Não, ela é perfeita pra ele, velho. Pô, um maluco desse aí, velho, merece uma maluca dessa aí também. Você abraça e se joga da ponte. E outra coisa, hein? Tem a questão de que os dois são tremendos red flag. E ela é aquele tipo de pessoa que fica soltando fake news, fica soltando mensagem de ódio na internet. Mas ela é conscientemente F3 pontinho. Tipo, ela sabe que ela é. E ela faz de propósito. Quando você vê ela do nada pegando o celular pra ficar soltando mensagem de ódio, você fala, nossa, e pior que tem gente que é assim mesmo. Tem. Não, a gente tá criticando, mas vamos dizer assim, o arquetipo, a personalidade, que é a Mami, a gente conhece, cara, eu conheço pessoas, tenho certeza que quem tá aqui conhece pessoas que ou já foram assim ou são assim. Não é tão estranho assim ter esse tipo de pessoa que, de certa forma, é até quase um narcisismo, né? Se você parar pra pensar assim. É até quase um narcisismo. A pessoa, tipo, não, ela quer ser ali o prêmio no pedestal e ela vai fazer o que ela tem que fazer pra isso e, mano, e aí ela tem os canais dela pra descontar a raiva e tal e tirar a máscara, né? Ela lembra muito quando a gente gravou aquele cast de Classroom of the Elite, tinha aquela personagem que fingia ser amiguinha de todo mundo. É igualzinho, cara, é o mesmo arquétipo. É bem isso, assim, tipo, essa cara de uma pessoa que quer ser amiga de todo mundo, que paga de bonzinha, e você vai descobrir por trás da máscara, a pessoa é podre. O problema é que lá já beira psicopatia, né, pô? Ela é bem psicopata. Sim, a Mami funcionaria muito bem, inclusive em Classroom of the Elite, cara. Eu ia ser uma briga boa ela com aquela menina lá, mano. E o Kazuya ia ser o primeiro cara a ser expulso, porque o Kazuya é igualzinho aquele cara que era brigão, mas é porque ele era burro. Mesmo. É verdade. Cara, acho que tem muito disso. E a Mami, eu ouso em dizer, cara, eu acho que a exceção da Chizuru é o personagem mais bem construído desse anime. Assim, de ser fiel ao que propõe. Concordo, até porque uma história funciona quando você tem não só protagonistas, como um vilão bem construído. E a história, ela vai se formando pra ela ser a vilã principal, mas como que eu posso falar isso sem dar spoiler? Vai chegar um momento que ela não vai ser a única pessoa que vai ser o impedimento desse relacionamento, né? Porque o vilão na história é impedir que o casal que se gosta fique junto, né? É o roteiro base aí. Ela não vai ser o único impedimento. E se vacilar, vai chegar um momento que ela vai ser o menor dos impedimentos, né, Guaraná? Bom, na moral, velho, sabe que eu não consigo enxergar, talvez... Eu não sei se eu gosto do termo vilã pra ela, sabe? Mas acho que é só, tipo, uma forma de falar também, né? Vai falar que ele é antagonista, né? É, ela é uma antagonista, assim, sabe? No caso ali, de como as coisas podem caminhar, uma rival, né, da Chizuru, mas a forma como ela age, assim... Pô, tem certas atitudes, assim, mas eu acho que não cabe muito falar de primeira temporada. Talvez em futuros casts dá pra comentar mais sobre a Mami em si, porque ela é uma personagem, assim, que nessa primeira parte da história, ela fica um pouco mais... Ela tem essa participação, mas ela também fica um pouco mais escondida, sabe? Mas tem coisas, assim, dela que no futuro, assim, quem sabe em próximos casts vai dar pra comentar mais sobre a personalidade dela e talvez sobre os objetivos dela, sabe? Como personagem na história. Vai chegar nisso. Vai chegar um momento que você vai ver que todo o ódio mortal que você tinha pela Mami era pouco. Ela é muito psicopata, cara. Esse é o ponto. Ela é bem maluca mesmo, velho. Tem os probleminha. Eu já recebi spoilers e sim, o ódio é real. Cara, eu acho que ela é a personagem que o Randy, o ator, vai usar pra, tipo, de uma certa forma, fazer cataclisma, né? Assim, de você mover a história e girar pra onde ela tá indo. Tanto ela, a questão de descobrir a verdade, quando ela começando a investigar e questionar as coisas, ela brincando com os sentimentos do Kazuya na questão da praia. Tipo, ela é o pivô que faz a história balançar, né? A estrutura balançar. E, eu, sinceramente, cara, por mais que eu achei ela uma F3 pontinhos, pra mim, igual a gente tá falando, cara, a personagem é um dos mais bem construídos da primeira temporada, assim, porque realmente ela cumpre o papel dela e você tem ódio dela, quer dizer, ou seja, ela funciona como essa vilã, nas aspas, e tá lá funcionando super bem, assim, pra mim é um grande acerto da autora, a Mami. E eu queria até tirar dúvidas, vocês que viram em japonês. Em japonês, o Kazuya também fica chamando de Mamizinha. Puta, cara, eu tinha um ódio quando eu via Mamizinha. Chama de Mami-chan, né? Mami-chan. Nossa, cara, que eu vi Mamizinha, eu ficava, meu Deus, que esse cara tá chamando de Mamizinha. Mas eu acho que não é só ele que chama ela de Mami-chan. Eu não lembro se os amigos chamavam o Kibei e os outros chamavam ela de Mami-chan também. E você vê que ela, tipo, ela não quer namorar com ninguém, na verdade, né? Ela tá ali só vivendo de aparência. Tem um momento que o irmão dela chama ela pra falar, seu namorado tá aí, não sei o quê. Aí ela vai deitar na cama e fala, não quero saber de homem, velho. Uhum. É questão do narcisismo, né? Questão do pedestal, tipo, você quer tá ali no topo, quer ser desejada, mas você não quer... Quer ser notado, né? Você só quer ser notado, você não quer se envolver mesmo, né? Não tá pelo compromisso ou pelas outras questões, é só o desejo mesmo. E, cara,
dentre as coisas que mais me incomodou na primeira temporada foi as duas avós arrumar um esquema do casal dormir junto no mesmo apartamento, cara. Não precisava, cara. Cara, tirando aquela cena final que eles estão conversando um com o outro, que ali tem alguma evolução da história, tirando isso, cara, podia tirar fora, não dava diferença nenhuma. Nossa, cara, eu olhava aqui e falava, por quê? Por que tem isso aqui, velho? A gente gastou tempo de tela. Sabe por que o Guaraná comentou que o anime é melhor que o mangá, em alguns sentidos? Porque tem duas cenas em específico que acontecem o tempo todo no mangá. No anime ficou mais dinâmico. No mangá, pra te deixar o baitzinho ali pra você querer ler o próximo capítulo, sabe? Sabe quando eles ficam no mesmo apartamento? Aí a Chizuru fala alguma coisa pra ele, aí o Kazuya pega e fala, eu quero ficar junto com você, de novo, vai lá e tal. Aí acaba o capítulo. Avenida Brasil, né? Oi. Aí no outro capítulo vai ter uma conversa besta. E aí é também naquele episódio da escada, daquela cena que o Kazuya vira e fala, eu quero você, acaba o capítulo ali. Então, acho que, até falando de cenas, cara, pra mim a cena que talvez eu mais gostei, assim, as duas, né? A primeira é aquela cena da praia, quando o Kazuya vai resgatar a Chizuru. Eu acho que aquilo até que é bem feita, não é ruim não, a cena em si e tal, a questão de como eles interagem, aquele momento que ele tá meio em dúvida se ele ama ou não ama ela, ama ou não ama a Mami. E ele meio que começa a perceber os sentimentos real dele, né? E a outra é quando a Mami conversa com a Chizuru depois do karaokê, né? Aquela cena eu acho bem legal, cara. Porque ela realmente dá o tapa na cara, né? Assim, fala, e aí, o que você quer fazer mesmo ou não? Sendo que ela só tenta jogar em cima pra Chizuru, só que é só pra meio que colher verde, né? Assim, pra ver qual que era realmente a intenção da Mizuhara. Porque acho que as cenas são bem legais, cara. Acho que as duas que eu lembro de cabeça que mais gostei vendo. Mas eu concordo que aquela das avós da viagem, cara, não tinha pra que ter aquilo. Quando a Mami abre o jogo ali com a Chizuru, não sei o que, na cena da passarela, que ela chega, não aguento mais, pra mim acabou, pode parar com sua mentira, que se você não falar, eu falo. Essa é a Mami de verdade. Sim. Ela tirando a máscara ali de boa menina, né? De quem tava preocupada com a Chizuru sofrer na mão do Kazuya, que é o que ela deixava transparecer o tempo todo. E não, fala assim, não, eu só não quero que você namore com ele e acabou. Se eu não fui feliz com ele, você também não pode ser. Grande parte daquela cena dela no karaokê, tudo, você começa a criar um ódio ali, até chegar na cena da passarela, você meio que vai crescendo esse ódio, começa a passar as cenas e o diálogo delas passa você começa a criar um ódio e perceber o quanto que a Chizuru realmente pensa no Kazuya de outras formas nele e cria um ódio profundo com a Mami nessa parte. Eu gosto bastante o quanto foi crescendo gradualmente conforme vai passando as cenas. É óbvio que que eles tentaram colocar ali o Kazuya dele nervoso, dele escutando a conversa delas e tudo mais, mas a parte principal, o que mais passa sentimento nessa sequência de cenas é o diálogo das duas e o quanto fica nessa balança, sabe? Tipo, o ódio e como você começa a ficar, assim, mais pendendo pro lado da Chizuru. Se bem que era desde o começo, né? Que a gente tinha sei lá, tipo, a gente já gostava dela desde o começo. Mas é ali que é o ponto, sabe? De que você vê essa balança que pesa pra um lado e pesa pro outro, sabe? A vilã com a mocinha, sabe? Tipo, essa dualidade ali, entendeu? Tem relações complexas por conta disso, né? Porque se você vê o entorno do Kazuya na primeira temporada, ele ama uma pessoa, que é uma atriz, aí ele tem uma relação com outra que mostra que gosta dele de alguma maneira, mas só sente ódio, e a pessoa que gosta dele de verdade, ele não gosta. Exatamente. Então ele tem uma relação muito complexa aí na primeira temporada. E ele ainda é muito inconsequente. Ele ainda não tem uma condição de manter um relacionamento pra poder cuidar disso de uma maneira mais natural e que não machuque ninguém, né? Porque se você olhar agora, se ele pega e tem um relacionamento com a Chizuru no final da primeira temporada e a história acaba aí, ele machuca a Ruka. Então o que acontece? É muito complexo ali como as coisas vão aos poucos se embaralhando, se entrelaçando, os personagens, né? Um acaba dependendo do outro de alguma maneira. Então é muito, muito complexo o que tá acontecendo. E outra, essa temporada pra mim é a pior na questão de roteiro, porque ela precisa apresentar personagens. Daqui pra frente, aos poucos, o anime vai crescendo muito. O Guaraná falou sobre isso no começo do episódio, sobre a questão desse tipo de obra, ele começar a ganhar corpo e começar a ficar boa depois do capítulo 60, 80, 100. E é verdade, Namorado de Aluguel é assim, é isso. É tão necessário que, sem dar spoiler nenhum, eu leio os capítulos semanais, pra você ter uma ideia, o antagonista do momento do mangá
mangá, já apareceu na primeira temporada do anime. Não vou falar nomes, mas é isso. O autor, ele vai trabalhar com o que ele já tem. Vai aparecer um personagem ou outro, né, e tal, mas é bem pouca coisa, alguma coisa que seja pra agregar. Eu acho que só a menina que eu falei, né, que vai aparecer no final do segundo, no começo da terceira, a Minnie, e ele fecha. Ele sabe trabalhar muito bem ali com os personagens que ele tem. Mesmo o começo dando umas tropeçadas com algumas coisas que realmente não precisa, né? Exatamente. Acho que, até puxando em outro ponto, assim, a gente comentou sobre roteiro, construção de personagem, evolução do roteiro, mas aí eu queria até pedir sua opinião agora. Cara, como comédia romântica, agora vamos parar de olhar a evolução. Como comédia romântica, pra você faz sentido a proposta de Kanon de Okarishimasu, como ele constrói, se é uma comédia romântica que funciona? Vai muito, tipo, da gente parar pra pensar qual que seria, tipo, a estrutura de uma comédia romântica, sabe? O que faz uma comédia romântica funcionar, porque acaba tendo vários tipos. Eu acho que a obra, ela é uma comédia romântica, e sabe, em vários momentos ela tem, tipo assim, várias características de outras comédias românticas, sabe? Assim, as coincidências aleatórias que acontecem já desde o começo da história são características de comédia romântica. Talvez um elemento, assim, que talvez falte um pouco, é justamente no sentido de que, sempre nessas comédias românticas, principalmente nessas de harém, já que quando o Okarishimasu se propõe a ser um harém, tem um desenvolvimento maior, sabe? Tipo assim, também das outras personagens. E sei lá, eu acho tanto, talvez a Haruka um pouco menos, sabe? Mas eu não saberia dizer, na verdade, se eu considero a Mami também, ou a outra menina Sumi, também personagens de uma possível, tipo assim, sabe? Relação romântica pra ele. Mas enfim, eu acredito que o que falta muito também no sentido de comédia romântica, justamente pra poder funcionar, seria desenvolver essas outras personagens, sabe? Porque a história se foca muito na Mizuhara. E mesmo que a Haruka tenha seus momentos, vários dos personagens, das personagens femininas são praticamente esquecidos na história e só existem ali, sabe, às vezes, pra impulsionar o Kazuya como protagonista em certas situações. E isso também me estressa bastante. É um ponto, por exemplo, assim, de comédia romântica que eu gosto de ver, por exemplo, principalmente no coisa de harém em si, que é justamente o fato de que, apesar de você ter vários personagens, você consegue dar camadas pra todos eles, pra que você sinta, sabe, tipo, nem que seja um pouco de apreço pra cada um, pra colocar a dúvida na sua cabeça de que, pô, gosto muito daquela personagem, quero que ela termine com o protagonista, mas também gosto muito dessa e vou ficar triste por ela perder. Você não tem esse sentimento de Kanon de Okarishimasu porque a única personagem feminina que realmente importa é a Mizuhara. Com certeza, uma comédia romântica, né, cara? A gente tá na primeira perna de uma comédia romântica, que é o momento em que os personagens se conhecem e começam a descobrir que gostam um do outro. O Kazuya descobre antes, mas a Chizuru, ela tem o primeiro toque que ela sente alguma coisa por ele, quando ele vira pra ela e fala, eu quero você. Até então, ela não estava muito ligada. As coisas que ela fazia, ela achava que fazia por amizade e tudo mais. Ela começa a ter uma quedinha no momento que ele vira e fala assim, não, eu quero você. E ela desmonta, porque até então ela era uma armadura ali, né? Ele fala, qualquer coisa que ele falava, ela já chegava, já cortava ele, e ela é esperta, né? Ela trabalha como namorada de aluguel há muito tempo ali, mesmo sendo das novatas, ela é a número 1. Então ela é bem safa no que ela faz. Então ela sempre desviava dele. Só que quando ele desistiu de ser um cafajeste e começou a tratar ela como uma pessoa, aí ele conseguiu quebrar a armadura dela. E essa é a primeira perna da obra. Acabando essa primeira temporada, a gente vai pra segunda perna da obra, que é o quê? Os personagens descobrindo esse sentimento. E você vê que é como qualquer filme, qualquer série ali que trata comédia romântica. A estrutura é a mesma. Então, pra mim, com certeza, comédia romântica. Não, acho que funciona assim, é a parte cômica, né? Comédia romântica é algo romântico, que geralmente é um drama, tá associado ao drama, e a parte comédia que é o cômico, né? O cômico funciona assim, tem momentos que você vai dar risada mesmo, tem momentos que eu dei risada, que são cenas divertidinhas de ver e que você acaba rindo. Mas esses pontos que a gente tá falando, né? Assim, o foco eu até concordo com a parte do foco da primeira temporada ser a apresentação e começar a construir tudo isso pra partir pra um lado mais romântico, assim como é em outras obras, como a Para Todos os Garotos que a gente já amei, também a gente comentou. O primeiro filme, né? É muito mais dessa apresentação e tem um pouco de drama, o segundo é muito mais dramático e por aí vai. Mas eu sinto que tem coisas que também ficam a desejar ali, até a comédia em si, tá? Acho que a comédia ela se apoia muito mais nesse lado mais harém, mais eti, do que realmente comédia pura de dar risada e fazer piadas igual a gente viu em Zombieland Saga, por exemplo. Se pegar um contexto ali de apresentação de comédia romântica, ele é muito parecido com a apresentação das quíntuplas. Você tem que lembrar que o personagem principal das quíntuplas, ele conhece a menina brigando com ela na escola. Uhum. Daí ele vai ter um desenvolvimento, vai conhecer as irmãs, ele vai ter uma comédia romântica meio maluca, né? Porque comédia romântica são as 5 apaixonadas por ele, esse sim é um harém. Aqui eu não sei também, eu fico na dúvida, né? O começo ele tenta embocar o harém, só que vocês vão ver, na segunda, terceira temporada, vocês já vão esquecer dessa história de harém, porque as personagens vão começar a trabalhar a vida delas e vão trabalhar como personagens em si. Elas vão ser centralizadas no Kazuya mais. Acho que o final da primeira, a gente começa a perder um pouco isso, né? Na segunda começa a primeira
parte mais dramática, não é? Uhum. É só a Haruka mesmo, como o Guaraná falou, porque ela é uma forçação de um triângulo amoroso, né? Tanto que o Kazuya termina a primeira temporada falando, pô, vou dar uma chance pra ela porque ela gosta de mim. E a Chizuru não gosta. Parte de trilha sonora, cara. Não gostei da abertura, não gostei do encerramento. A parte artística da abertura também não me atraiu e senti falta de trilha sonora de vários momentos durante o episódio. Aí eu não sei se talvez eu tô querendo exigir demais, muito do anime, mas... Eu gosto, viu? Era o encerramento ou era a abertura que aparece elas dançando? É o encerramento. O encerramento, né? Acho que o encerramento foi o que eu curti mais, então. Inclusive, tem uma curiosidade aí do último episódio. Sabe a cena do karaokê? Que tá a Chizuru e a Mami conversando? A Mami pergunta pra Chizuru que música que ela cantaria pro Kazuya, né? E aí ela vira e fala assim, eu cantaria ou The Bags ou Hauka. E aí a Mami fala, nossa, esses dois são muito bons mesmo. Esses dois são os cantores da abertura e do encerramento do anime. É o merchan, né? Tinha que fazer que no SBT piscassem na tela. É, Jequiti, né? A Mami vira dar uma piscada assim pra câmera. Dito isso, vamos pra aquele momento que as pessoas mais gostam. Vamos pras considerações finais e notas pra Namorada de Aluguel. O Raul falou agora, tipo, no final do podcast sobre, tipo, a primeira temporada ser a pior temporada, tipo, de Kanokari, né, de Kanojokari Shimasu até agora. E realmente é, porque não talvez pela direção, não talvez pela animação, qualquer coisa do tipo, até porque o character design de Kanojokari Shimasu é muito bom. Eu acho que é a Kana Hirayama que faz, Kana Hirayama, sempre esqueço o nome dela, mas também character design de Oshinoko, e ela é uma character design muito boa. Faz, assim, uns designs muito bem feitinhos, muito charmosos, ela é muito boa mesmo. Tenho, assim, um apreço muito, muito legal por ela, e acho que ela fez um puta trabalho, tanto em Oshinoko quanto em Kanojokari Shimasu. Mas enfim, a primeira temporada realmente é pior do que as outras, muito por ser o começo da história. Ou seja, justamente essa fase inicial de uma comédia romântica que eu mesmo falei no começo do podcast, que eu acho um saco, sabe? E o autor ali de Kanojokari Shimasu, como eu falei, me incomoda bastante algumas atitudes dele, porque ele tenta meio que fazer certas coisas na história que depois ele só deixa de lado, segue um outro caminho, não sei por sua decisão própria, se foi por influência da sua editora, do seu editor, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E entendível se ele quiser fazer isso baseado em mais sucesso e tal, mas me decepciona um pouco e me incomoda um pouco justamente porque, como eu falei durante o podcast, eu acho essa ideia de Namorada de Aluguel ridícula, eu acho feio. É uma opinião minha, eu sei que provavelmente tem gente que tem opiniões diferentes dessa, e tá tudo tranquilo, sabe? A gente pega pra discutir isso em outro momento, o podcast não é também, sabe, pra gente falar sobre essas coisas só, mas é isso. E, cara, outra coisa, assim, que me incomoda bastante é justamente, sabe, o Kazuya, assim, como personagem, que, pra mim, ele, na primeira temporada, o único momento em que realmente tentam fazer com ele pareça um personagem bom é justamente no episódio da Sumi, como o Raul falou no podcast, cara, parece que é só uma forçação de barra realmente pra ele parecer um cara legal. E, pô, ele durante, tipo assim, a primeira temporada inteira se mostra, tipo, um grande de um merda. Assim como a ex-namorada dele, a Mami, tem ali essas tendências meio psicopatas, ele também é um merda, sabe? Por isso que eu falei que ela é perfeita pra ele, porque os dois são malucos assim. Um é um stalker ali que acha que tá, tipo, fazendo as coisas em prol, sabe, de algo que ele pensa, assim, não levando em consideração os sentimentos da outra pessoa, falando assim, estou fazendo o que eu acho que é melhor para ela. Pior tipo de pessoa possível. Acho isso aí ridículo. A outra ali é um psicopata, mas enfim, a história, assim, ela tem o seu potencial, justamente por ter, tipo assim, uma base, um tema que não havia sido tratado ainda, eu acho, na animação japonesa. Mas, claro, coisas ali incomodam, personagens, tipo, alguns incomodam bastante, principalmente o Kazuya, que é o pior deles. Algumas situações, as coincidências ali, até demais, incomodam um pouco também, e tá tudo bem, porque é normal ter essas coincidências, mas, tipo assim, é normal elas incomodarem também, porque as coisas acontecem ali, sabe, de uma forma, sabe, tanto quanto, assim, sabe, tipo assim, muito o acaso ajudando até demais, e isso acaba me deixando um pouco com o pé atrás. Todo esse conjunto da obra, essa evasão que o autor faz, tipo, de poder tratar assuntos mais delicados, em que ele desiste, parece que no meio do caminho, o Kazuya sendo um péssimo personagem, sabe, todas essas coincidências, me faz acreditar que, apesar de Kanojokari Shimasu não ser um anime ruim, ele também, pra mim, não passa de algo regular, e pra mim o regular, ele é uma nota 6, sendo, tipo, como algo final aí, pra quem tiver curiosidade, tem um canal no YouTube, que se você pesquisar sobre o autor de Kanojokari Shimasu, tem um canal, acho que não é nem um canal japonês, em que eles fizeram um vídeo passando um dia inteiro com o autor de Kanojokari Shimasu, e aí quem quiser assistir isso aí, é só ir lá pesquisar no YouTube que você acha facinho. Primeiro ponto é, acho que quando um autor ele se propõe a criar obra, criar personagem, ele sempre vai pensar no porquê ele tá criando aqueles personagens. De novo, o Kazuya, a Bami, talvez até a Haruka ser desse jeito, tem um porquê, tem uma ideia por trás. E ele até tenta abordar essas partes, eu sinto que ele tenta mesmo abordar essas partes como
a crítica a existir a namorada de aluguel, ao Kazuya como uma pessoa que não cresceu mentalmente, mas falha no meio, sabe? Aquele momento que você tenta dar um tapa de luva de pelica naquela ideia, mas não consegue fazer porque fica tão superficial a crítica que você ignora, você passa por ela. E isso é um defeito que fica mais evidente, assim como o Raul falou, quando você tem que inserir diversos personagens pra pular os núcleos, porque você não consegue desenvolver um núcleo de história. E isso é uma falha grave dele como roteirista, como autor de uma obra, naquele pedaço ali que ele tá desenvolvendo do mangá. E no anime, eu acho que isso até, pela velocidade do anime, fica muito mais evidente, porque as histórias são muito rápidas, uma em cima da outra. E você não consegue se conectar com a história, você não consegue se conectar com os personagens. Não tem muito desse drama, o drama só vai aparecer lá pro final, mas ainda assim gira muito em torno da verdade e muito impulsionado pela Mami, que é a única personagem, tirando a Chizuru, a única personagem que é bem construída. E pra mim isso é muito grave numa obra, cara. É muito grave você ter esse tipo de falhas, mesmo sendo um gênero que não exige tanto a construção de, vamos dizer, de mundo assim como outras obras de outros gêneros vão pedir. Por isso, né, muito mais essa parte de roteiro é o que me decepciona muito em Kanon de Okarishima. Essa parte artística eu até acho legal, acho bonito o anime e tal, a parte de visual, a música, como eu comentei, não gostei muito, mas não transforma o anime em ruim. Eu acho que, como o Garato falou, ele é regular. Não é bom nem ruim, assim. É um que eu não sei nem se eu veria se não fosse pelo cast, porque iria passar muito batido pra mim. Ou talvez só veria por ver a Mami sendo xingada no Twitter, né? Talvez, provavelmente. Mas pra mim é uma nota 6 também, assim. É um tipo de anime que vai ficar e que vai passar. E eu espero mesmo que a segunda temporada seja melhor. Eu não vi a segunda temporada e eu espero que seja melhor. Porque realmente, cara, o autor tem que melhorar. Tem que melhorar mesmo. E me impressiona muito ele ter sido publicado numa weekly com essa qualidade, de verdade. Então pra mim é um 6. Lembrando que é a editora que trouxe Nanatsu no Taizai e Fairy Tail, então... Tá bom, não, eu retiro o que eu disse, não me impressiona tanto com a qualidade, o Raul trouxe um bom ponto. Essa primeira temporada foi horrível de acompanhar. Na época, eu fazia review junto com a Manu em live no Papo Nerd. E eu lembro da gente acompanhar bem sofridamente, sabe? O que pegou, o que fez a gente ter aquele gap de eu quero assistir mais episódios, foi sim o último episódio, que é quando não começa, mas quando se tem ali uma dica de que vai desenvolver alguma coisa ali, sabe? Ele dá um gancho grande pra uma segunda temporada ou pra gente procurar mais sobre a história. Então, e o que mais segurou durante essa primeira temporada foi a responsabilidade afetiva da Chizuru, porque não, assim, eu lembro que quando a gente fazia episódio por episódio, esse review, a gente sempre mencionava o quanto que ela é madura, o quanto que ela tem uma responsabilidade afetiva em cima do Kazuya, em cima de outras meninas, então ela sabe, ela foi muito gigante perto dos outros personagens nessa primeira temporada. E foi só o último episódio que deixou a gente na curiosidade. Então, pra mim, a nota 6. Só um pontinho a mais da metade, que foi esse último episódio aí que adicionou pontinhos a mais a minha nota. Namorado de Aluguel é um anime e um mangá também pra quem não procura o imediatismo. Se você gosta de uma obra ali, que ela vai acabar nos seus 10 volumes, 15 volumes, que ele vai ter uma história fechadinha, que as coisas vão acontecer de uma maneira orgânica e rápida, vixe, cara, Namorado de Aluguel não é pra você. Pausa, procura um outro episódio do MDA, de algum outro anime de comédia romântica aí, a gente já indicou vários, com certeza vai ter um pra você. É uma história lenta, é novelesco. Namorado de Aluguel é novelesco. Ele vai parar, tempo nisso aí, ele vai voltar a andar. É naquele ritmo de novela, um ritmo de cruzeiro que Namorado de Aluguel funciona. Dito isso, a primeira temporada não serve como argumento pra dizer se, devo continuar assistindo ou não. Provavelmente muita gente que vê só a primeira temporada fala, não vou ver mais. Mas você não tá vendo nem, 5% da obra. É uma obra longa, é uma obra que se estende muito. E o Bruno tinha comentado sobre drama. Acho que agora, na terceira temporada que tá passando no momento dessa gravação na Crunchyroll, é o arco mais dramático da história. É drama o tempo inteiro. Vai falar de temas extremamente pesados. A obra vai chegar nesse ponto. Ela vai chegar no ponto de ser uma obra complexa, que fala de temas pesados, que é realmente, você vai olhar isso aqui e falar, isso aqui é uma comédia romântica.
sabe? Isso aqui é uma mega comédia romântica. Mas não é o momento. A primeira temporada, ela só introduz, ela vai mostrar os personagens, escorrega nas próprias pernas várias vezes. Que nem a gente falou, vai chegar um momento ali, eu acho que no meio da segunda temporada vocês vão começar a notar que as coisas vão começar a andar e mudar, sabe? Você vê que a maneira do autor escrever e organizar a história vai mudar, mas como primeira temporada fechada, não. É isso aí, vocês estão vendo, é só uma introdução sobre o fato de se a gente se conecta ou não com os personagens. Mas, pô, a gente passou pelo menos uns 25% do episódio falando do ódio que a gente tem pela Mami. Isso não é se conectar com os personagens? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que o anime, ele apresenta alguns personagens, outros eles dão ele dá ali só uma pontuada, porque vai apresentar ele no futuro. Por exemplo, eu acho que a Haruka, a temporada dela é a segunda, né? A segunda temporada a gente vai ver mais da Haruka. Assume, ela é uma personagem extremamente pontual, entendeu? A gente vai ver ela bem de vez em quando, e o arco dela é esse aí, é a menina tímida que quer amizade com as pessoas, que quer poder conversar com as pessoas e não consegue. Então o arco dela, como é um arco mais simples, mais introspectivo nela mesmo, a gente vai ver ela muito pouco. Mas, por exemplo, a Haruka, ela vai crescer muito ainda como personagem. A Mami, a gente vai sentir muito mais ódio dela do que a gente sente hoje. A relação do Kazuya e da Chizuru vai se desenvolver muito. Se eu puder dar uma dica pra você, se você assistiu a primeira temporada pra ouvir o MDA e falou, pô, sei lá, achei meia boca, achei fraco. A gente também achou. Você vê que todo mundo aqui tem uma crítica e totalmente pertinente a essa temporada. Mas, pô, vai lá, tenta assistir a segunda temporada, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Como eu disse o Guaraná também, né, que viu a história seguir, essa é a pior temporada de Namorado de Aluguel. Se a pior temporada é uma média 6, porque a minha nota é 6 também, a gente só tem a melhorada aqui pra frente, né? Inclusive, a gente já fez podcast de anime que tomou nota muito pior, hein? E com essa média 6, a gente vai ficando com a primeira temporada. E você, o que você achou aí de Kanojo Okarishimasu? Conta pra gente, amigo. Você pode mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com e ser lido aqui. Pode mandar mensagem também no Spotify e ser lido aqui também nesse programinha. Você também pode deixar a mensagem tanto no seu agregador favorito ou na sua rede social favorita, que a gente vai ler, mas não no episódio. Infelizmente não dá pra gente ler todas as mensagens que chegam, senão a gente vai ter uma sessão de e-mail gigantesca. Não tem como. E claro, você pode ser como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Yamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. E ser nosso apoiador lá no catarse.me/MDA. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.